uma aula sobre um tema muito relevante por duas principais razões, tá? A primeira, a gente precisa saber exatamente o impacto do uso excessivo de eletrônicos na infância e os benefícios do nosso trabalho para que a gente transmita isso para os nossos potenciais clientes. Esse é o primeiro ponto, a gente precisa dominar esse assunto, porque sim, é uma dor muito relevante, urgente, é um problema urgente na infância hoje e é unânime para 99,9% das famílias brasileiras. Então, esse é o primeiro ponto, né, que faz ser tão importante a gente estar debatendo sobre isso. E também porque a gente precisa entender, e eu estou sempre convidando vocês a fazer essa reflexão, entender e saber o valor do nosso trabalho. Eu vejo que aqui a gente tem um trabalho constante para que vocês entendam cada vez mais o valor desse trabalho. E quando a gente começa a entender mais isso, né, saber ter mais clareza, ter mais certeza sobre o valor do nosso trabalho, a gente consegue se posicionar de uma maneira muito mais legal, né, mais assertiva, cobrar também um valor justo pelo nosso atendimento, pelas nossas oficinas. Muitas profissionais têm dificuldade de cobrar porque não sabem o valor e a importância desse trabalho. E não só por isso, mas para que a gente tenha uma certeza dentro do nosso coração de que a gente está impactando positivamente a vida, o desenvolvimento, a vida, o desenvolvimento e a infância das crianças que a gente está convivendo. Então, isso é muito bonito, a gente ter essa certeza é muito bonito para que tudo faça mais sentido, certo? Então, esse é um tema que faz tempo que eu já estava querendo trazer mais, né? Falar mais sobre isso. Então, marquei essa aula de aprofundamento com essa intenção. E gosto muito de falar sobre esse assunto, porque foi um assunto que eu estudei a fundo, tá? Porque eu comecei a observar nas crianças algo que para mim não era natural, não deveria ser natural, né? Comportamento natural das crianças. E eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais, a descobrir o que está acontecendo com a infância, o que está acontecendo com as crianças que aquilo que é para ser mágico, aquilo que é para ser encantador para elas, já não chama mais a atenção delas, né? Já é algo que, para algumas crianças, não todas, é algo que não desperta mais aquele interesse genuíno da criança. O que está acontecendo com elas, né? E eu comecei a estudar sobre o impacto do uso excessivo de eletrônicos na infância, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu compartilhar com vocês o mapa mental da aula. E vocês me sinalizem se vocês estão enxergando a tela, tá? O mapa mental que eu preparei aqui. Estão enxergando? Tá? Então, beleza. Então, vamos lá, queridas. Ok. O impacto do uso excessivo de eletrônicos na infância. Primeiramente, quando nós estamos falando do uso de eletrônicos na infância, existem diferentes cenários e existem diferentes pontos que se tornam preocupantes, não só o uso excessivo, tá? Quando que o uso de eletrônicos se torna um problema, então, na infância? Existem três pontos que a gente tem que ter muita atenção. O uso precoce, ou seja, o uso de eletrônicos por crianças menores de 2 anos, que seria inaceitável, digamos assim, pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria,
Só que esse uso precoce, na verdade, depende muito do que a gente entende sobre o desenvolvimento infantil em diferentes aspectos. Por quê? Existem outras linhas de estudos, inclusive a antroposofia, Rudolf Steiner, a pedagogia Waldorf fala muito sobre o uso precoce de eletrônicos ser antes dos 7 anos de idade. Então, isso é muito relativo, né? Mas a gente precisa ter atenção a isso, ao uso precoce, ao uso excessivo, que é sobre isso que a gente vai falar na aula hoje, mas também sobre o uso inapropriado. O que seria o uso de eletrônicos de maneira inapropriada? Muitas vezes a criança assiste pouco desenho ou assiste pouca televisão, mas assiste, consome aquele conteúdo em momentos inapropriados, como, por exemplo, no momento das refeições ou antes de dormir, que já se sabe que é muito prejudicial, né? Principalmente no momento, nos dois cenários, antes de dormir e no momento de se alimentar. Mas no momento de se alimentar, porque a criança não desenvolve o vínculo com o alimento, não desenvolve um senso de regulação, né? Quando que está satisfeita, quando que não está. Então, ela não está presente ali no momento de no ato de se alimentar. Então, esse, por exemplo, é um exemplo de um uso inapropriado, que acontece muito, não só porque muitas vezes os eletrônicos estão presentes no momento das refeições das famílias, com a televisão ligada, ou quando a mãe coloca a televisão, ou o tablet, ou um desenho animado, para que a criança se alimente, ou seja, para distrair a criança naquele momento. O que é algo já sabido, né, que é muito inapropriado e prejudicial para essa relação criança e alimento. Estou dando alguns exemplos do uso inapropriado, do que seria, tá? Então, são esses 3 pontos que a gente liga o pisca-alerta, né? Hoje eu estou falando um pouquinho como mediadora de uso de eletrônicos, tá? E por que, gente, que isso é tão impactante, tá? O uso de eletrônicos na infância. Tem algo que eu adoro repetir, foi um mantra para mim durante muito tempo, quando eu atuava mais com mães, que é o seguinte: tudo, absolutamente tudo que a criança escuta, que a criança vê, que a criança vivencia, causa um impacto no seu desenvolvimento. Tudo. Um impacto positivo ou um impacto negativo. E quando a gente está falando da infância, nós estamos falando só da fase mais importante da vida de um ser humano. E por que é a fase mais importante da vida de um ser humano? Porque é nesse momento que ele se constrói como ser humano. Simples assim. É um momento que a criança está em desenvolvimento, formando toda a sua estruturação física, intelectual e emocional. Então, tudo aquilo que ela vivencia na infância causa um impacto ao longo da vida dessa criança, vai causar. E então, por isso que é tão sério, por isso que é tão sutil, por isso que é tão importante esse olhar urgente para a infância, do que realmente essa criança precisa para ter um desenvolvimento saudável. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, tá? Sobre esse momento, essa fase da vida de um ser humano. E tem um outro ponto também que eu gosto muito de ressaltar, que é exatamente sobre o que a criança precisa para o seu desenvolvimento saudável. Peraí. Então, eu falo disso, do impacto, né, que tudo causa um impacto no desenvolvimento da criança e o que ela realmente precisa para um desenvolvimento saudável. Certo? Só que então, como nós sabemos também, estamos diante de um problema que... Ah, tá, lembrei o que é que eu ia falar. Que muitas pessoas falam assim, Lube, não tem como fugir disso. Não existe como fugir
do contato da criança com a tecnologia, hoje o mundo é tecnológico. E, de fato, essa é uma verdade. O mundo é tecnológico, nós não vamos retroceder, né? A tecnologia está aí, tem sim muitas vantagens e a gente está usufruindo desses benefícios agora, nesse momento, né? Numa aula, usando a tecnologia. Só que tem uma frase que eu adoro repetir também, que é a seguinte: não importa, não importa o quanto o mundo seja tecnológico e esteja evoluindo nesse sentido. Uma criança vai continuar sendo uma criança, o ser humano continua sendo um ser humano, e a criança continua precisando e vai continuar durante muito tempo, para sempre, porque a estrutura humana não vai mudar, de contato humano para se desenvolver, contato abundante com a natureza e outros pontos fundamentais que a gente vai ver para o desenvolvimento, né? Nós, como educadoras, sabemos como que acontece o aprendizado, como que acontece esse desenvolvimento saudável de uma criança e do que ela precisa. De muita interação humana, de muito contato humano, de muito contato com o fazer, porque a criança aprende observando, a criança aprende por imitação, imitando, né? E isso é uma das coisas que está sendo privada ou reduzida cada vez mais com o uso excessivo de eletrônicos, e eu já vou entrar nisso. Então, aí já está uma questão primordial. A criança continua sendo criança e continua precisando de rituais, não, práticas saudáveis para um desenvolvimento saudável, certo? Então, o ideal seria, Lube, não tem como voltar atrás, o mundo é tecnológico, ok, mas o ideal é privar as crianças o máximo que a gente consegue desse uso excessivo e do uso inapropriado, que eu falei anteriormente também, e o uso inapropriado tem um outro ponto muito importante que eu esqueci de mencionar, que diz respeito ao conteúdo que a criança acessa. Esse ponto também é fundamental. E daí está relacionado também, deixa eu voltar ali, com o uso inapropriado. Ah, Lubi, a minha criança fica 30 minutos nas telas, mas é 30 minutos consumindo um conteúdo inapropriado. Então, o impacto disso, consequentemente, vai ser muito mais prejudicial, certo? E daí, queridas, tem uma coisa que eu vou falar também, vai chegar o momento de eu falar sobre isso, mas o quanto que é bem delicada toda essa questão, porque até o conteúdo inapropriado tem muitas vertentes, né? Hoje, um desenho infantil de categoria livre, para mim, aliás, muitos desenhos são inapropriados para criança. São inapropriados para criança. E tem a classificação indicativa livre. E aí, né? O que é esse conteúdo inapropriado? Claro que, além de conteúdos pornográficos, conteúdos violentos, tem isso, né? Que é alerta máximo, alerta vermelho. O que a gente sabe que hoje já faz parte da realidade de muitas crianças, infelizmente, né? Mas existe também um filtro, uma peneira, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que entra a parte da superestimulação. E daí a gente já vai começar a falar sobre isso, sobre quais os malefícios, então, do uso excessivo, tá? Café gelado. Problemas com atenção. Eu coloquei aqui a primeira coisa, porque eu coloquei aqui uma frase de Herbert Simon, de 1970, de muito antes da chegada da internet. Só que ele fala algo que é muito óbvio, que é o seguinte: o que a informação consome é bastante óbvio, consome a atenção de quem a recebe. Consequentemente, uma grande quantidade de informação cria um empobrecimento da atenção. E essa frase, ela fala sobre a quantidade de informação
tá? E não necessariamente ele está se referindo à questão tecnológica, mas quando nós estamos falando do desenvolvimento infantil, não é só sobre a informação que vem da tecnologia, mas muitas vezes no ambiente onde ela está, no ambiente que ela frequenta, né? Quanto mais informação, maior vai ser a capacidade de atenção e de focar em algo. E ele falou isso em 1970 e hoje já existem muitos estudos, inclusive eu tirei muitas informações para montar algumas informações que eu vou trazer aqui na aula hoje para vocês desse livro, Educar na Curiosidade, da Catherine Lacour. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas eu recomendo bastante. Recomendo muito, na verdade, esse livro. E ele fala em relação a isso, né? Se vocês quiserem acompanhar ela é espanhola, se não me engano. Eu não lembro muito bem. Lube, você pode mostrar o livro de novo, por Ela, favor? ela nasceu no Canadá, mas eu sei que ela mora na Europa, acho que na Espanha, se não me engano. Tirar uma Educar foto. na Curiosidade. Depois posso colocar no também para vocês, Obrigada. tá? Ela fala essa questão da superestimulação na infância. Ela fala exatamente sobre isso e daí ela traz alguns estudos, tá? Feito por dois neurocientistas, um homem e uma mulher, agora eu deveria ter posto o nome aqui, de um norte-americanos. E hoje, na verdade, já se tem muito mais estudos, né, em relação a isso. Só que como é um problema tão delicado que na verdade, hoje eu vejo assim que já tem se falado muito mais sobre isso, né? Eu acho que todo mundo, nada do que eu for trazer aqui, acredito eu, vai ser novidade para vocês. Algo assim, nossa, Luga, eu não sabia disso. Porque se tem falado muito sobre isso, né? Sobre o impacto do uso excessivo na infância, mas ainda assim, o que eu vejo que falta são ações realmente efetivas para mudar essa realidade. Mas é claro que é algo assim, vou falar mais depois sobre isso, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas o que já se sabe hoje? De acordo com uma pesquisa que diz que um aumento de um desvio padrão. A minha internet está com problema? Tá, só vou mudar a conexão aqui. Deu. Voltei, tá? Não sei se eu travei aí ou não. Um aumento de um desvio padrão no número de horas de TV assistida a 1 ano de idade foi associado com um aumento de 28% na probabilidade de haver problemas de atenção aos 7 anos. Ou seja, uma pesquisa um pouco mais longa, né? Que traz o impacto relacionando a problema de atenção, tá? Só que não precisa nem que a gente espere tantos anos para ver o impacto disso, porque ele é muito imediato, né? O quanto que a gente percebe crianças que são super estimuladas por eletrônicos, o quanto que elas têm dificuldade de se concentrar e dificuldade de se atentar às coisas que acontecem ao seu redor. E querem um exemplo disso? Eu fiz durante muitos anos, quando eu estava estudando mais sobre isso, e sobre e vendo, né, como que as crianças estavam se comportando diante do fazer artístico e manual, e eu comecei a trabalhar muito no início da pandemia ali, eu comecei a estudar mais sobre isso na pandemia e as crianças estavam muito mais voltadas ainda mais, né, para o uso de tecnologias. E eu fazia exercícios bem simples quando chegava na casa dos meus alunos, até é uma dica para fazer com vocês, de algumas atividades assim. Eu chegava com um objeto qualquer, peguei aqui uma pomada, pedia para ele fechar os olhos,
Ou primeiro, tu pede para a criança olhar ao seu redor, observar, né, como é que está o seu ambiente, e daí eu pedia para a criança fechar o olho, ia lá e introduzia um objeto, e pedia para a criança encontrar, para a criança achar. Ou então, uma variação desse pequeno experimento é tu modificar alguma coisa, né, no ambiente e pedir para a criança perceber, para a criança encontrar, né, o que que foi modificado ali. Gente, sabe o que que é em muitas crianças? A caneca tá assim na cara dela e ela ter dificuldade, assim, sabe? De, de encontrar, de achar, ter a atenção mesmo, né? E daí entra a atenção, a percepção e muitas coisas sutis, mas que é muito perceptível quando a gente começa a se atentar a isso, né? Coisas pequenas, né? Não sutis, mas coisas pequenas. Então, um dos impactos do consumo excessivo de eletrônicos é o déficit de atenção e a dificuldade de concentração, certo? Um dos. Só que tem uma outra coisa que acontece com essa questão da superestimulação e do bombardeio de informações desumanos, que eu costumo dizer isso, sim, porque né? Que é a desconexão com o ritmo natural da criança. E eu falei disso esses dias lá no grupo, quando uma colega compartilhou, né, sobre essa questão do tédio, de parar e tudo mais. A criança, o desenvolvimento da criança, ele tem um ritmo, certo? O ritmo da criança, ele é um ritmo muito mais lento do que o ritmo adulto, por natureza tem que ser assim, por inúmeras razões, né? Uma pela falta da capacidade ainda motora, da capacidade de raciocínio, inclusive, né, que a criança tem um tempo um pouquinho menor, e também pela questão do aprendizado. A criança ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo e ela está observando o mundo à sua volta e absorvendo esse mundo à sua volta. E isso vai fazer com que ela entenda como as coisas funcionam e se desenvolva. E tudo isso tem um tempo, sabe? Um ritmo para acontecer. Só que esse ritmo, além dele ser diferente do ritmo adulto, o que já é assim de cortar o coração, né? Porque nós estamos apressando as nossas crianças em muitos aspectos para que elas acompanhem o ritmo que a gente vive hoje de trabalho, a rotina, né? Escola, trabalho e volta isso, e tu tem horário para tudo, e tem horário para aula de inglês, tem horário para aula de balé, tem horário para isso, e a gente apressa essas crianças em muitos momentos. E o outro ponto é que a gente expõe as crianças a uma aceleração que vem da tecnologia. Então, hoje, se tu coloca um desenho animado para a criança, e eu vou falar de aspectos bem óbvios e outros mais sutis, tá? Por exemplo, um bem óbvio, a gente coloca um desenho animado que é super acelerado. Então, ele tem mudanças drásticas de cenas, ela tem música que é muito acelerado, e a criança começa a se conectar com aquele ritmo, né? Daquele desenho frenético, isso e aquilo. E ela instantaneamente ela já se desconecta daquele ritmo natural, que é o ritmo que a criança precisa, o tempo que a criança precisa para se atentar em algo que chama a atenção dela, como por exemplo ali, tá acontecendo no ambiente, um cachorrinho tá ali deitado, daí chama a atenção da criança e a criança vai até o cachorro, daí a criança para, a criança olha, a criança vê, a criança tem curiosidade, a criança quer aprender e ela vai lá vivenciar. Então, esse ritmo ela já perdeu esse feeling ali naquele momento. E tem um outro ponto, que daí é o mais sutil, que é o seguinte, que é a velocidade com que as coisas acontecem nos desenhos animados que a criança está assistindo. Em 30 minutos, por exemplo, se passa a noite, 3 dias,
3 noites, 3 dias, a criança vai na escola, a criança volta, o personagem vai para a escola, o personagem volta, o personagem brinca disso, o personagem brinca de outra coisa em 10 minutos. Tudo isso já se passou no desenho animado. Só que a criança ela ainda está construindo essa percepção de tempo. Então, pensando numa maneira mais sutil, o que a gente está fazendo ali? O que a criança está... O que a gente está fazendo com o cérebro dessa criança, tadinha? A gente está acelerando ela de uma forma covarde e desumana. Porque não é assim que as coisas acontecem. Não é em 10 minutos que a gente vai à escola, que a gente volta, que a gente brinca. Enquanto a criança está assistindo o desenho, todo o desenho é programado para manter a atenção de qualquer pessoa que esteja assistindo. Então, existem picos de adrenalina, né? Existe comédia, então a criança ri, a criança fica esperando o que vai acontecer num curto intervalo de tempo. E daí, o que acontece? Eu vou só passar, só para ir direto para isso aqui, ó. Qual é o impacto disso? Dessa aceleração? Impaciência, imediatismo e ansiedade. Ou seja, nós estamos desconectando as nossas crianças daquele ritmo natural. E a gente está acelerando essas crianças de diferentes formas que eu já citei, causando exatamente isso. Por que as crianças vão esperar o tempo das coisas? Se além de elas terem tudo para ontem, elas estão acessando e consumindo um conteúdo que a velocidade, gente, é desumana. Inclusive os vídeos no YouTube, tá? Porque quando as crianças vão assistir um vídeo no YouTube, e tudo que eu tô falando aqui para vocês, tá? Eu tô trazendo coisas onde eu estudei, quando eu estudei sobre isso, eu fiz um curso sobre mediação de uso de eletrônicos na infância e vivencio na prática com os meus alunos. E então eu tenho muitas alunas de 5, 6 anos que assistem YouTubers. E daí, sabe esses YouTubers que fazem as coisas? Então, eles criam, fazem bolo, cupcake, slime, isso e aquilo. Tem alguns videozinhos que até é no tempo real as coisas acontecendo. Tem outros que é um videozinho curto, onde naquele curto espaço de tempo ele fez tudo e o resultado ficou pronto. Quando tu vai fazer algo com essas crianças, elas têm pressa de que a coisa aconteça, que é esse famoso imediatismo, ou seja, tá tudo muito rápido. Eu tenho a resposta para tudo de forma muito rápida. Se eu vou ver um vídeo e eu quero saber como que se faz algo, imediatamente eu já descubro como que é. Então, para a criança, acaba se tornando ainda mais difícil essa questão de entender, de esperar o tempo das coisas, né? Então, é sobre isso também. E aqui daí eu citei um trecho do livro, né? Que fala sobre... 10 horas da noite ele tá em casa fanfando, de barriguinha cheia. Gente, cuidado aí com o microfone, tá? Porque até que eu desligue. Vou ler aqui, tá? De fato, em outro estudo norte-americano, foram analisados 59 DVDs supostamente educativos e dirigidos às crianças de menos de 3 anos. E foi identificada uma média de 7,5 mudanças abruptas de cena por minuto, o que seria materialmente impossível observar na vida de uma criança sem o fator tela. Não é de se estranhar que as crianças fiquem entediadas, impacientes e nervosas quando voltam ao ritmo do mundo real. Tá? Exatamente o que eu falei aqui para vocês. Só que essa superestimulação, queridas, essa superestimulação, essa aceleração do ritmo natural da criança não causa só isso aqui. Não é só impaciência, só é imediatismo, ansiedade. Não. O buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Existem estudos mostrando que colocar uma criança de forma precoce diante da tecnologia
e de forma excessiva, né? Tem esses dois probleminhas aí. Não só não faz dessa criança mais inteligente, que era uma crença que se tinha na geração da minha mãe, por exemplo, né? Assim, quando chegou a tecnologia, ou até da minha geração, né? Porque como eu não tive a tecnologia quando eu era muito criança, estava chegando, se tinha uma falsa impressão de que as crianças que nascessem já com acesso à tecnologia seriam mais inteligentes, mais ágeis, né? Estariam à frente das outras crianças. Quem aqui nunca teve essa impressão? Ao menos quando eu tive a minha primeira filha, graças a Deus, eu já tinha um pouco mais de informação e eu já sabia disso. Mas em muitos momentos eu ainda me questionava assim, nossa, será que a minha filha não vai ficar para trás? Porque ela não joga um videogame ou não joga aqueles vídeos, não assiste vídeos educativos, né? Aonde ensina a falar inglês, as cores e tudo mais. Já é sabido, já tem estudos que mostram que além de não tornarem a criança mais inteligente, afetam o aprendizado da criança. E muitas vezes isso só acontece depois, tá? Por isso que é um erro assim, um erro é algo assim, ó. Por isso que em muitos momentos não é perceptível. A gente deixa a criança na frente da televisão vendo desenhos educativos. E daí aquela criança de 2, 3 anos, o que ela começa a fazer? Começa a contar, começa a falar o alfabeto em inglês, começa a repetir, porque a criança faz isso, não que a criança esteja aprendendo e entendendo tudo que está acontecendo, a criança está repetindo algo que ela está consumindo, e daí o que que parece? Parece que a criança está, nossa, ficando super inteligente. Só que daí, querida, essa criança de 2 e 3 anos, isso acontece com a alfabetização precoce também, tá? Ela começa a saturar. Tem algo que se chama de lixo mental. E nós, adultos, e que estamos aí consumindo muito conteúdo também, eu percebo que acontece muito comigo. Inclusive, essa dificuldade, assim, de focar, essa dificuldade de manter o raciocínio, de manter o foco, eu sei que, assim, gente, ó, 70% é eu trabalhando no celular o dia inteiro, respondendo pessoas, ou no Instagram, ou isso, aquilo. Eu percebo nitidamente o quanto que isso me prejudica. Então, pensa também numa criança, né? Existe algo chamado lixo mental, ou seja, uma criança de 2 e 3 anos, o que ela precisa para ela se desenvolver? Ela não precisa desse conteúdo. Só que ela vai armazenando esse conteúdo, ela vai armazenando esse conteúdo até que ela satura. Quando ela chega ali pelos 6, 7 anos, é que ela vai começar a desenvolver problemas de aprendizagem. Tá? Então, isso também acontece. Às vezes a mãe acha que tá assim, ó, nossa, minha filha tá aí quanto? Meu Deus, eu vejo isso demais. Nossa, ela aprendeu a contar, ela já sabe contar. Uma criança de 2 aninhos, sabe? Não é o momento dela contar ainda. Não é o momento dela ler ainda. Essa criança precisa explorar, essa criança precisa absorver o mundo à sua volta. Ela precisa nutrir o seu corpo físico, seu corpo anímico e não o intelecto. Mas isso é algo que a gente precisa estudar também para saber. Então, essa superestimulação, ela também está relacionada com problemas de aprendizagem. E um ponto, eu coloquei ainda aqui, né? Como que a criança aprende? O que ela precisa ter fortalecido dentro de si para aprender? E daí a gente já entende com mais clareza, de forma óbvia, por que se ela passa muito tempo na frente das telas, ela vai ter problema de aprendizagem. A começar, queridas, com a capacidade de concentração, que eu coloquei aqui em cima. Uma criança, para aprender,
ela precisa se concentrar, ela precisa ter atenção, né? Ela precisa ter curiosidade, que é a motivação intrínseca da criança, é algo que vem de dentro. Ela precisa querer descobrir sobre o que acontece à sua volta, porque daí ela aprende, ela se desenvolve. Então, essa criança já fica prejudicada aí, ela já não consegue se concentrar, ela tem dificuldade de atenção, ela tem dificuldade de parar, ela tem a sua sensibilidade diminuída, eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouquinho mais. Então, como que ela aprende? Como que ela aprende? Como que ela vai aprender? Como que essa criança vai aprender? Ela vai ter alguma dificuldade. E daí tem a questão do lixo mental que eu falei para vocês também, né? Que daí tem uma hora assim que satura e a criança não consegue nem absorver novos aprendizados. E daí, segundo a Academia Americana de Pediatria, o uso excessivo da televisão na primeira infância pode causar atrasos cognitivos, de linguagem e de parâmetros socioemocionais. E daí esse é um outro ponto também que eu não tenho certeza se eu coloquei aqui ou não, que é o contato com humano. Como que a criança aprende a falar, por exemplo. E daí um erro muito comum é as mães acharem que deixando a criança em frente à televisão, ela vai aprender a falar, porque a televisão fala, né, com ela, digamos assim. Só que isso é um erro bem grotesco, digamos assim. Porque a criança aprende o desenvolvimento da linguagem com o contato com outras pessoas, com a mãe, com o pai, conversando, desenvolvendo-se, observando toda essa questão, para que ela possa também aprender. O que não acontece em frente às telas. Então, esse é um primeiro sinal de alerta que a criança está ficando muito em frente às telas hoje, né? Ah, ela está demorando para falar. Daí leva no fono, leva isso. Daí vai o fono, vai o pediatra falar: tira essa criança da frente da televisão, porque está atrasando o desenvolvimento dela. E daí tem algo bem importante que eu ia falar lá no início da aula, que eu não falei, mas eu vou falar agora, sobre o uso excessivo, que é o seguinte: o uso excessivo de eletrônicos na infância se torna um problema por dois motivos. Primeiro, pelo excesso de todas essas coisas que eu estou falando aqui, o excesso de ser superestimulado, o excesso de conteúdos inapropriados, o excesso de tempo sendo expostos ao vício, né, à liberação de dopamina, que é o primeiro ponto o próximo tópico que eu vou falar. Como também se torna um problema, porque o tempo que a criança está em frente às telas é um tempo que essa criança deixa de brincar, conviver, ter tédio, por exemplo, né? Então, o uso excessivo de eletrônicos, ele é um problema por esses dois pontos. Pelo que a criança consome naquele tempo que ela está ali em frente à televisão e pelo que ela deixa de fazer. E esse pelo que ela deixa de fazer, gente, é seríssimo. Seríssimo. Porque o tempo que essa criança está ali em frente à televisão é um tempo que ela está deixando de se desenvolver. E o pior ainda, né? Atrasando o seu desenvolvimento. Ah, Lube, mas é 2, 3 horas por dia. Gente, isso é muito tempo quando nós estamos falando do desenvolvimento infantil. Então, assim, é muito preocupante isso. Porque se a criança aprende, absorve o mundo através dos seus sentidos, através da vivência, através dessa experimentação real, da convivência, da conversa, do diálogo com as mães, com os pais, com os cuidadores, esse tempo que essa criança deixa de fazer isso é um tempo muito precioso que está sendo perdido, tá? Então tem esse aspecto aí que é bem importante, esses dois pontos. Tem o fator vício, né, que é um impacto, um malefício que causa um impacto no desenvolvimento infantil pela liberação da dopamina. Já se sabe que o hormônio, né, liberado quando a criança está em frente à televisão, e não só quando a criança está em frente à televisão, quando eu abro o meu Instagram, quando eu recebo uma notificação, quando eu vejo que eu posso estar diante de algo novo,
é aquela sensação gostosa que eu estou recebendo ali, é aquela liberação de dopamina que me faz querer mais, que me faz querer estar mais consumindo, né, aquele conteúdo. É prazeroso, traz uma sensação de bem-estar, né? Não seria nem traz bem-estar, traz a sensação. A falsa sensação de bem-estar acalma e vicia, certo? Tem esse fator vício que ele é bem prático de entender, né? A criança é muito fácil, é um entretenimento muito fácil que a criança recebe, ela não precisa fazer nenhum esforço para receber aquele entretenimento, né? Então ela acaba se viciando a isso. Já quando a criança brinca, a criança precisa fazer um grande esforço, né, para obter aquela liberação de dopamina, aquela sensação de bem-estar. E a questão dos eletrônicos é que ela não precisa fazer esforço. Só que tem um outro círculo vicioso, que eu chamo de círculo vicioso, que é mais agravante, ou melhor, não é que ele é mais agravante, é uma consequência do vício, né? Causado pelo uso excessivo de eletrônicos, que é esse aqui. Opa! Que é o seguinte. Vamos voltar ali na explicação que eu estava dando em relação ao excesso de eletrônicos substitui na criança aquela motivação real pela descoberta, certo? Ou seja, a criança, ela está deixando de descobrir algo por si e tu está colocando diante dessa criança uma série de informações prontas, onde essa criança não precisa imaginar, ela não precisa criar nada à sua volta e nem na sua mente, ela fica recebendo aquelas informações de forma passiva. Ou seja, ela está recebendo informações externas e anulando a sua capacidade interna, que é essa motivação que é essa vontade de aprender, essa vontade de conhecer coisas novas, essa vontade de descobrir. E a criança, ela acaba se acomodando a isso. Então, o primeiro estágio é esse, né? A criança acaba recebendo muitos estímulos externos, abafando aquela motivação interna. Depois desse ponto, vem essa questão da criança se acomodar. Ou seja, ela não faz mais questão, sabe? De brincar, de descobrir, e a gente vê nitidamente isso nas crianças também. Essas crianças que são muito estimuladas com eletrônicos. A criança não fala, ai, olha só o que a tia Lube trouxe aqui, é uma coisa muito legal. Ai, tanto faz, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer um esforço para isso, sabe? A criança perde, assim, aquela motivação, assim, para ver, para descobrir. Isso a gente vê nitidamente também. Só que ao mesmo tempo que essa criança fica passiva e se entedia mais facilmente, ela fica inquieta, certo? Porque ela já está acostumada com o barulho da superestimulação. E algo também que muitos professores vivenciam isso na prática, até no ambiente escolar, é essa questão de tu ter que competir com o mundo tecnológico. Só que é uma competição muito injusta. Pela essa questão da aceleração, como eu falei anteriormente, e por tudo mais, né, que vem da tecnologia. Só que essas crianças, elas já estão acostumadas com esse barulho da superestimulação. E daí, o que acontece quando ela não tem isso? Que é aquele vício, sabe? Que é aquele hábito também, né? A criança começa a ficar nervosa, ela começa a ficar agitada, ela começa, algo que acontece muito, ela se desconecta dela mesma. Ela já não consegue mais observar exatamente o que ela está sentindo, do que ela precisa. Então, ela se desconecta do ritmo dela
e, consequentemente, dela mesma. Então, ela fica querendo chamar a atenção mais desse adulto. E não só isso, essa criança tem dificuldade de brincar sozinha também. Porque o que a gente está acostumando as crianças, né, quando a gente deixa ela em frente às telas? A receber um estímulo pronto. Ou seja, a criança não precisa fazer um grande esforço e ela se acostuma com isso. Então, ela fica com mais dificuldade de imaginar. E para a criança brincar, e ó, vejam que sério isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala muito disso. Desse tempo que a criança não está brincando e as crianças estão desaprendendo a brincar. E nós sabemos como que a criança aprende, né? Brincando. A gente sabe da importância da brincadeira e a gente sabe da importância do brincar. Só que isso está sendo muito prejudicado. Por quê? Justamente por conta disso. O que a criança precisa para brincar, para desenvolver uma brincadeira? Ela precisa de imaginação, ela precisa de criatividade, ela precisa de motivação, ela precisa de proatividade, né? Ela precisa ter essa iniciativa de desenvolver algo, de criar algo. Então, isso tudo acaba sendo prejudicado, né, pelo uso excessivo de eletrônicos, porque ela se acostuma e vai adormecendo. E é exatamente isso, ela adormece essa capacidade imaginativa. Porque realmente, gente, ela não precisa nem imaginar, ela fica hipnotizada ali na frente da televisão. Ela não imagina. A gente tem uma dificuldade de imaginar. Nós, adultos, até quando a gente está assistindo um filme, daí, em pouquíssimos momentos, a gente imagina algo ou liga com outro acontecimento. Na maioria do momento, não. Tá só ali recebendo aquele estímulo, recebendo. Só que quando a gente pensa no cérebro da criança que está em desenvolvimento, pensem num impacto muito mais grave no desenvolvimento dessa criança, é muito mais grave. E daí o que acontece? Acaba se formando um círculo vicioso aí. Ela precisa procurar, ela já não consegue mais por si encontrar formas, né, de se acalmar, de se envolver, de passar o seu tempo. E ela precisa de entretenimento e de distrações externas para se tranquilizar. Ou seja, sozinha ela já não consegue mais. Então, ela encontra nos eletrônicos aquele barulho, aquela agitação, aquela a qual ela está acostumada, a liberação de dopamina, e esse círculo acaba se repetindo. Certo? Então tem a questão do vício, tem a questão do círculo vicioso também. E gente, eu já encontrei algumas crianças dentro desse círculo vicioso. Algumas crianças. Depois vocês me contem se vocês se identificam assim alguém. Algum aluno ou alguma criança que esteja passando por isso. Porque daí fica ainda mais. Não tem chazinho. Fica ainda mais se torna mais agravante quando a gente confunde esses sintomas com a personalidade da criança ou então com um diagnóstico, né, de hiperatividade, enfim, de transtorno déficit de atenção, que também acontece. Não eliminam o uso excessivo de eletrônicos e acabam abafando isso. Certo? O outro ponto, são muitos pontos, tá? Mas tem agora uma questão que eu vou falar para vocês, que é sobre algo ainda mais sutil que está acontecendo, que acontece. Que diz respeito a essa parte anímica da criança, tá? Uma criança em desenvolvimento, quando a criança em desenvolvimento, ela é muito conectada com essa parte sensorial, primeiramente. Por quê? Porque ela aprende através dos sentidos. Repito, ela está aprendendo sobre o mundo. Então, uma criança, para ela aprender sobre o mundo, ela precisa ter desperta nela todos os sentidos. O olhar, a audição,
o tato, essa questão da sensibilidade. E as crianças, elas são muito mais ligadas com essa parte também dos sentimentos, das emoções. Justamente porque para a criança se apropriar do mundo, ela faz isso através dos sentidos, ela não faz isso através do intelecto. Como nós bem sabemos, essa parte intelectual da criança, ela é desenvolvida depois. Na primeira infância, é essa parte motora e sensorial que precisa estar, que precisa tomar conta dessa criança, para que ela aprenda e para que ela se desenvolva de maneira saudável. Esse desenvolvimento da criança, agora vamos falar da parte mais, de uma parte mais heurística, tá? A criança em desenvolvimento, essas células se multiplicando e fazendo com que ela cresça e essa conexão dos neurônios acontecendo, e a gente sabe também que é na infância até os 3 anos de idade que acontece o maior número de conexões cerebrais da vida do ser humano, ela está ali acontecendo. É a ciência agindo? É a natureza agindo? É a natureza. Belíssima, divina, magnífica. A natureza humana agindo. E tem coisa mais linda do que tu ver uma criança se desenvolvendo? É lindo, é mágico, né? Essa energia vital, e é exatamente isso, tá? É uma energia vital que faz com que a criança, que acompanha esse desenvolvimento. Essa energia vital é toda essa força que está moldando, que está criando, que está materializando, né? Que está fazendo essa matéria dessa criança se edificar, né? Se formar. Então a criança ela é muito ligada com essa, ela tem essa energia vital muito grande, muito presente. Essa energia vital, ela está relacionada também com o ritmo da natureza, tá? E daí, o motivo é óbvio, é a natureza agindo ali, eu não falei isso? Eu não falei que é a natureza agindo no desenvolvimento da criança? Por isso que a criança também tem uma conexão muito grande com a natureza na infância, porque é uma coisa só. A criança se desenvolvendo, nós todos, né, somos a natureza, mas tem essa energia vital, essa energia anímica acontecendo ali no desenvolvimento da criança muito mais forte. Inclusive, a natureza é o ambiente perfeito para o desenvolvimento da criança. E nessa questão sensorial também. Para a criança se desenvolver, a natureza é o lugar perfeito. Infelizmente, hoje, a gente estamos privados, né, desse contato, a maioria das famílias, desse contato mais frequente com a natureza. E mais, infelizmente ainda, além de a criança estar distante da natureza, ela está imersa ao mundo tecnológico, que é o oposto dessa energia vital que eu estou falando para vocês aqui. É o oposto. Vocês já perceberam como vocês se sentem cansadas quando vocês ficam muito tempo no telefone? Vocês já perceberam o quanto isso suga a nossa energia? Porque suga a energia. Então, o excesso de eletrônicos a criança em excesso, aliás, em contato excessivo, né, com eletrônicos, ela acaba enfraquecendo também essa energia vital. E, inclusive, a imunidade da criança também é alterada, tá? Pensando numa visão, assim, muito mais energética. E daí, o que acontece? Essa criança em desenvolvimento, ela tem os seus sentidos apurados, não é por acaso. Ela tem os sentidos apurados para se desenvolver. Só que quando a criança passa muito tempo em frente às telas, ela tem a sua sensibilidade visual e auditiva prejudicada.
Quando a criança está se desenvolvendo na natureza, que é o ambiente perfeito para ela se desenvolver, tá? Ela tem toda a questão da perspectivas diferentes, ou seja, eu peguei uma folhinha aqui, a folha está aqui, a montanha está lá atrás, tem o verde da folha, tem o verde da montanha, tem o cheiro da folha, então ela está imersa a uma experiência multissensorial, que é importantíssima para o desenvolvimento ocular, da via ocular, por exemplo, essa questão do que é próximo, do que é distante, quando a criança está brincando na natureza. Isso acontece. Quando a criança está em frente às telas, é um plano. E é aquilo e deu. Então, isso desensibiliza essa capacidade, enfraquece essa capacidade da criança. E tanto auditiva também, porque é apenas um som vindo de um lugar só, com um volume só, ou seja, é aquilo e deu. Muito diferente da vida real. Indo um pouquinho mais a fundo, tá? Tem essa questão que já é comprovada cientificamente, inclusive eu vou abrir, depois de toda essa explicação, eu vou abrir aqui o que que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz em relação aos malefícios, tá? Tem essa questão da visão e da audição. Eu percebo, como eu fico muito tempo no telefone, onde é assim, ó, é essa visão aqui, é essa distância, né? Eu fico trabalhando, eu percebo o quanto que quando eu vou para a natureza, quando eu estou na natureza, eu tenho dificuldade de focar nas coisas, tá? Eu percebo. Tudo bem que eu preciso ajustar também a minha visão, o meu óculos, mas eu percebo isso, essa desensibilização em mim, eu percebo. E é disso aqui que eu tô falando com vocês, tá? E daí tem uma outra parte ainda mais sutil, que é essa questão da sensibilidade, da sutileza, de perceber as coisas. Que daí eu falei para vocês um pouco antes, né, dessa capacidade de atenção. Ela é bem semelhante, a capacidade de atenção e a capacidade de percepção. A criança fica anestesiada, tá? São crianças anestesiadas quando elas ficam muito tempo em frente à televisão. Então, elas vão perdendo essa sutileza e essa sensibilidade. Claro que tem essa questão dos sentimentos também, né? Eu coloquei dessensibilização dos sentimentos, eu falei dos sentidos, mas a questão dos sentimentos, a Catherine fala muito disso aqui nesse livro, que é assim, o impacto social da violência normalizada. Não só da violência, mas desse ritmo frenético e de conteúdos violentos que se tornam muito banais, muito normais na infância. Qual é o impacto disso socialmente? E alguma coisa a gente já está vendo aí, hoje, na nossa sociedade. Imaginem uma criança que nunca foi exposta a conteúdos violentos de forma precoce, não só no seu ambiente, mas também a eletrônicos, e aquela criança que foi acostumada com conteúdos violentos, seja com videogames, com desenhos animados. E aí, vocês percebem assim qual será o impacto no desenvolvimento dessas duas crianças? Então, a Caterina Laicuri, ela fala muito disso, desse impacto do que nós estamos colocando diante das nossas crianças. Espera aí que eu vou lembrar de um ponto aqui que eu pensei ainda há pouco. Era do conteúdo violento. Talvez agora, ao decorrer da aula, eu lembre. Espera aí.
conteúdo é violento, eu estava falando. Estou só fazendo um exercício aqui para ver aonde é que vai, se eu consigo resgatar. Eu pensei em algo muito importante para falar. Mas tá, vamos lá, vamos seguir. Então, tem essa questão também em relação a isso, tá? Aos conteúdos, a normalização da violência, certo? Que acontece muito em muitos conteúdos, né, que as crianças consomem. E aqui, de novo, a Academia Americana de Pediatria fala que o consumo excessivo de mídia pode estar relacionado a problemas de autorregulação. Esse autorregulação é até essa questão da gente se auto-perceber, e eles citam algumas questões, tá? A questão da comida, porque está nitidamente ligado o consumo excessivo de eletrônicos à obesidade infantil, porque as crianças acabam se alimentando em frente à tela, preferindo alimentos menos saudáveis, inclusive, né? E daí interfere nessa questão de saber quando que essa criança está comendo, porque realmente está com fome, quando que essa criança está satisfeita. Então, há uma dificuldade aí de percepção, e até mesmo, queridas, na questão de ir no banheiro. Já tem estudos mostrando que o consumo excessivo de eletrônicos, né, de crianças que ficam muito tempo em frente à televisão, com dificuldade de autorregulação, de não saber exatamente quando que quer ir no banheiro, quando que não quer, por conta de segurar o xixi. Quando tá em frente às telas, não querer perder. Então, são coisas assim bem boa lembrança, Camila. A Camila falou que tem os estímulos propositais das propagandas com alimentos nada saudáveis, além de outros pontos de consumo, né? Também. Ainda agora fiquei na cabeça do. Vamos ver aqui o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Vamos ver o que eu não citei ainda nessa fala. Eu trouxe muitas questões que estão mais diretamente ligadas até com o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve hoje. Então, tem algumas coisas que eu não vou falar hoje, porque é muita coisa, tá? Então, a dependência digital, né? O vício, problemas de saúde mental, como a irritabilidade, ansiedade e depressão, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, falei bastante disso, transtornos do sono, não só por consumir antes de dormir, mas pela questão até do acúmulo de lixo mental, que a criança durante o dia inteiro consumiu conteúdos frenéticos, acelerados, e daí chega à noite, mesmo que tu desligue antes de dormir, chega à noite, gente, qual vai ser a qualidade de sono dessa criança? Então, esse é um dos pontos fundamentais que a gente tem que se fazer, inclusive como mãe. Se essa criança não está tendo uma boa qualidade de sono, vamos refletir um pouquinho, né? Transtornos de alimentação, sobrepeso, obesidade e também o outro ponto, né? A anorexia e bulimia, são dois extremos. Sedentarismo e falta de atividade, prática de atividade e exercício físico, e daí está bem relacionado com a questão do que falta, né? Do que a criança não está fazendo. Bullying, cyberbullying, transtorno da imagem corporal e da autoestima, muito relacionado ao uso de mídias, riscos da sexualidade, nudez, sexting, extorsão, abuso sexual, estupro virtual, comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio, aumento da violência, abusos e fatalidades, problemas visuais, miopia e síndrome visual do computador, problemas auditivos, perda auditiva induzida pelo ruído, PAIR, que também é um problema auditivo, né? Transtornos posturais e músculos esqueléticos, até isso, e até ao uso de drogas. Nesse livro aqui, da Catherine Lecour, ela fala o que acontece na adolescência com crianças superestimuladas.
e daí também está relacionado com o uso de drogas. Ela fala dessa relação também, tá? Ai, temos chance de reverter isso? Se tem dúvidas, podem perguntar, tá? Mas eu já vou passar para frente aqui. Então, aqui, queridas, eu trouxe bastante coisa, tá? Tem uma coisa bem importante, tomara que até o final da aula eu lembre, pensando sobre o desenvolvimento infantil, sobre a natureza anímica da criança, eu falei sobre a natureza anímica da criança. Bom, vamos lá. E afinal, por quê? Telas e infância, por que essa relação está tão conturbada? E daí eu coloquei uma frase aqui da própria Sociedade Brasileira de Pediatria que fala: as mídias preenchem vários vácuos, desde não ter o que fazer, distrair, falta de apego, abandono afetivo ou mesmo pais ocupados, estressados ou cansados demais para dar atenção aos seus filhos, ou porque eles nem mesmo desgrudam dos seus próprios celulares. Essa é para doer, né? Mas é isso. Então, de que forma, o que que a tecnologia hoje está substituindo aí na relação familiar de vocês, das crianças? Qual é o vácuo que ela está preenchendo? Aqui na minha casa, falando da minha casa, é sobre isso aqui, ó, adultos ocupados demais. Ou seja, eu trabalho, ainda que eu fico bastante tempo com as minhas filhas durante a semana, eu tenho tempo de levá-la no parque, mas vamos pensar assim num cenário geral. Os pais trabalham, os pais, quando estão em casa, também estão trabalhando, então não se tem mais tempo para levar a criança no parque regularmente, porque o contato da criança com a natureza ele deve ser frequente. Quando que a criança precisa ir para a natureza para se desenvolver de forma saudável? Todos os dias. Essa é a quantidade ideal de natureza para a criança. Todo dia. Acontece? Não. Eu moro em apartamento, não é todo dia que faz 3 dias que tá frio e chuva, faz 3 dias que minhas filhas não saem de casa. Porque se é para levar no shopping, também não vou. Até tô quase isso, quase já levando, assim, porque já tá demais, né? Só que a verdade é essa, a verdade é que a gente não está mais disponível para a educação das crianças. Não que nós estivemos há muito tempo atrás tão disponíveis assim, não. Mas existia um tempo em que as crianças eram criadas em um contexto diferente, né? Então, com quintal, com rua, com parque, sem a tecnologia. Eu lembro, eu fui uma criança que fui educada sem a tecnologia. E eu lembro dos meus pais, da minha mãe, quando eu pedia para ela brincar comigo, ela não podia brincar porque ela estava lavando a louça ou estava fazendo outra coisa e estava brincando ou estava cuidando do negócio que ela tinha. E o que que eu fazia? Eu ia para a televisão? Não. Eu ia brincar. Eu ia para a rua, eu ia brincar e tudo mais. E daí eu coloquei aqui a aversão ao tédio também, que a gente estava falando sobre isso. A aversão ao tédio é a falsa crença de que a criança precisa estar entretida, assim que se escreve, o tempo inteiro. Certo? Ou seja, se a criança fala assim, ah, eu cansei, eu não tenho do que brincar, vai para a televisão. O que na verdade não é assim, né? Mas tem isso também, de que não tem o que a criança fazer, a criança acaba passando na televisão. Certo? Outro ponto que eu coloquei aqui é que diz respeito às recomendações de uso, né? Que eu acho bem importante eu mencionar aqui. Talvez alguém não saiba ainda, mas tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que até 2 anos de idade a criança não tenha acesso a telas. E daí isso pela questão do desenvolvimento neurológico da criança. Então, assim, não é uma questão de ser
Será que vai prejudicar a criança? Talvez prejudique? Não, prejudica. Prejudica a criança. Mesmo que momentaneamente, apesar de que é nítido quando os bebês ficam em frente às telas, o quanto eles ficam mais agitados, mais mudam o comportamento. Mas lembram que eu falei para vocês que muitas vezes o efeito vai acontecer lá pelos 5, 6, 7 anos, quando há uma saturação já. Então, tenha esse ponto também. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia é a recomendação. Maiores de 5 anos, 2 horas por dia. E maiores de 12 anos, 3 horas por dia. Ou seja, é muito pouco que é aceitável, certo? Isso seria o aceitável. Agora eu vou falar alguma coisa muito importante, que é: cada criança é uma criança. Isso a gente já sabe, né? Cada criança tem um temperamento, cada criança tem, né, algo que vem já dentro dela. Tem algumas crianças que, se ficam 1 hora por dia na televisão, ok, tá dentro do aceitável. Se a criança tem 3, 4 anos e fica 1 hora por dia em frente à televisão, ok, ela não está apresentando nenhum desses sintomas que eu falei, ela está se desenvolvendo bem, ela tá tudo ótimo. Tem outras crianças que com 3 a 4 anos, se fica 1 hora por dia, que seria o aceitável, e tá aqui, já é demais para ela. E foi por isso, por essa razão, que eu privei a minha filha, a Aurora, de qualquer acesso a telas até quando ela tinha 5 anos, eu acho. Até quando ela tinha 5 anos, que foi há pouco tempo atrás, hoje ela tá com 7, que ela começou a ver regularmente, assim. Por que, queridas, que eu fiz isso? Porque nem 1 hora dava. Ela assistindo 1 hora de televisão era o suficiente para ela ficar irritada, ansiosa, não querer brincar. 1 hora por dia. Ela já não queria mais brincar porque ela queria televisão. Ela ficava me pedindo televisão. Ela ficava pedindo televisão. Ela ficava dizendo que estava entediada, que não queria brincar. Ou estava sempre me solicitando. O que eu fiz? Eliminei. 1 semana, ela já não estava mais apresentando nenhum desses sintomas. Ou seja, cada criança é uma criança. Certo? Então é muito importante também esse olhar, essa observação para a individualidade de cada criança. Certo? Até aqui. Vocês têm dúvidas? Tem outros pontos, assim, bem importantes em relação ao uso de eletrônicos na infância, até por adolescentes, que são muito relevantes, mas eu vejo que a gente falando disso, e eu falei de bastante coisa, né? Já é, assim, bem suficiente para o nosso estudo como profissional, para que a gente saiba reconhecer, principalmente, uma criança que está passando muito tempo em frente às telas, e para que a gente fale disso mais vezes, para que a gente fale. Porque daí o que acontece? Acontece que as crianças estão perdendo muitos momentos importantes até, e esse é um outro ponto do uso inapropriado de eletrônicos, que é quando a criança, que são, por exemplo, assim, momentos de família, quando os pais saem para comer ou vão em algum restaurante ou recebem visita em casa. Para a criança não incomodar ou para a criança ficar quietinha, para silenciar essa criança, acaba se colocando ali um tablet, um celular na mão dessa criança. Só que, são só nesses casos, por exemplo, é só quando a gente está num restaurante ou é só quando tem uma visita em casa. Só que são esses momentos que a criança está deixando de vivenciar, deixando de experimentar. Então, é importante todos esses momentos, todo esse convívio, tudo isso é importante para a criança. Agora, queridas, nós vamos para a segunda parte da aula, que fala sobre
os benefícios da prática manual e criativa na infância, certo? Falamos do impacto do uso excessivo de eletrônicos na infância. E agora nós vamos falar dos benefícios da prática manual e criativa. E eu vou falar de coisas muito legais que eu estou vivenciando, eu estou vendo acontecer. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Vamos lá. Coloquei aqui algumas frases, tá? E eu vou desenvolvendo o assunto a partir dessas frases. Primeiro, tem uma máxima que eu adoro e que eu criei, inventei essa frasezinha e utilizei muito no meu marketing. Recomendo vocês a fazerem o mesmo. Tudo o que o excesso de eletrônicos paralisa na criança, a arte desperta. Sabe todas essas questões que eu mencionei? A arte, a prática artística ou até mesmo a natureza desperta na criança. E, inclusive, tem esse nome antídoto, né? A arte é o antídoto para o congelamento imaginativo e criativo causado pelo bombardeio de informação pelo uso excessivo de eletrônicos. Eu falei bastante disso, né? Da perda da capacidade imaginativa e criativa da criança, aquele círculo vicioso. Quando a criança faz arte, através de brincadeiras artísticas, ela está em ação, treinando e fortalecendo habilidades importantes para o seu desenvolvimento. Uma criança saudável é uma criança em ação. Isso é outro ponto que a gente precisa ter sempre em mente para falar para as pessoas. Uma criança precisa estar criando, uma criança precisa estar brincando, a criança precisa disso a maior parte do tempo. Porque se ela está em desenvolvimento cerebral, o aprendizado ele acontece repetidamente, né? A criança vai internalizar as coisas quando ela começa a repetir. Então, todas essas questões que são importantes para o desenvolvimento da criança precisam ser repetidas. Repetidas. Para que se torne, para que se faça, né, um caminho cerebral a partir daquela experiência consolidado, né? Ou seja, ela vivenciou aquela experiência, se abriu aquele caminho e se abriu de novo e de novo e de novo. Então, ali tem uma conexão neural já bem estabelecida, que é um novo aprendizado consolidado. Assim que a criança aprende, né? Fazendo uma vez, a criança abre o caminho. Mas é fortalecendo e fazendo de novo, de novo, de novo, que aquele caminho se torna algo consistente. Pensando nisso, é claro que tudo isso que eu vou falar é sobre a prática constante de atividades criativas e manuais, certo? Então, essa prática dessas atividades, né? Elas desenvolvem na criança não só habilidades motoras, como a coordenação, a habilidade, o desenvolvimento da coordenação motora fina, a destreza manual, que a criança acaba desenvolvendo para se fortalecer para outros aprendizados futuros, como, por exemplo, a escrita, né? Esse é o óbvio, né? Eu nem gosto de falar isso porque é o mais clichê. Por que o desenho é importante? Para preparar para a escrita. Né? Me dá até um... É só isso. O desenho é importante porque, para preparar a mão para escrever. A gente sabe que não. Mas também não dá para negar, porque prepara para outras habilidades. Só que também, queridas, habilidades cognitivas. E daí vocês vão ver que por que eu decidi fazer essas duas aulas, né, juntas, dos malefícios do eletrônico para os benefícios da arte. Porque vocês vão ver que realmente ela é o antídoto, tá? Quais são as habilidades cognitivas, as principais habilidades cognitivas para que o aprendizado aconteça, para que a criança se desenvolva, né? A percepção,
a compreensão, a consciência, o raciocínio, a capacidade de julgamento, a intuição e a linguagem, que começa também aqui dentro, né? Não só a linguagem oral. A percepção, então, quando a criança, por exemplo, está criando algo, quando ela está diante de, vamos pensar, desenhando, modelando, pintando, ela está trabalhando a sua percepção de forma, inclusive, multissensorial, porque tem a questão das cores, tem a questão da textura, dessa parte da experimentação mesmo. E ela está, depois da percepção, vem uma compreensão sobre o que está acontecendo. Então, ela está desenvolvendo a capacidade de compreender sobre ação e reação, ou seja, se eu faço um risco aqui, esse risco fica dessa forma. Se eu misturo essa cor com essa cor, fica desse jeito. Se eu mexo o meu braço para cá, acontece isso. Essa capacidade de compreender o que está acontecendo. Ela está trabalhando isso também. Essa consciência é formada e ela está, mesmo que trabalhando de forma totalmente intuitiva, como a criança faz, quando a criança faz arte, ela está muito mais ligada, né, com essa questão emocional, das emoções e da intuição, mas ainda assim ela está raciocinando, usando o raciocínio dela, ou melhor, treinando essa capacidade de raciocinar. Também de julgar, eu falei bastante, né, da ação e da reação, de julgar, inclusive, os sentimentos que vêm em relação ao que ela está desenvolvendo, se ela gostou, se ela não gostou, o que ela está sentindo naquele momento também. A intuição, porque sim, mexe muito com o lado intuitivo, e da linguagem também. Então, todas essas habilidades cognitivas estão sendo trabalhadas no momento que a criança está em ação. De forma passiva, nenhuma dessas habilidades são trabalhadas. Pelo contrário, elas são prejudicadas quando elas estão, por exemplo, somente em frente às telas. A percepção é prejudicada. Essa questão da consciência, do julgamento intuitivo, da linguagem, o raciocínio, a capacidade de raciocínio, essa velocidade é enfraquecida, né? Então, são coisas opostas. E neste lugar de ação, manipulando e experimentando diferentes recursos, a criança encontra suas potências e desenvolve a autonomia, a independência, a capacidade de tomar decisões e aprende a lidar melhor com as suas emoções. Sabe um outro ponto que eu falava muito lá no meu Instagram, também falando dos benefícios da arte na infância, de atividades criativas na infância, que é quando as coisas dão errado. Quando a criança está ali em frente às telas, vai estar tudo maravilhoso, vai estar tudo bem, né? Porque a criança não está fazendo nada, não tem riscos de ela errar, não tem risco de ela se frustrar, porque tá ok, ela vai se frustrar quando desliga, né, as telas. Quando ela está criando algo, ela vai se frustrar, ela vai achar ruim, ela vai ficar insatisfeita, ela vai. E que maravilhoso que vai acontecer isso. Porque é uma criança em ação, se aprendendo a lidar com as suas emoções. Então, é nesse momento que a criança vai se desenvolver também, certo? Então, além de a criança estar treinando essa questão da autonomia, da independência para manipular os materiais, isso é algo nítido que eu vejo meus alunos evoluindo, né? Essa questão de manipular os materiais, inclusive materiais de risco. Para quem ainda não sabe, é muito importante que a criança manipule ferramentas perigosas,
Ai, Lube, que isso, né? Tô dando conselho geral aí conselho errado para as professoras da Instrumentos Perigosos. Não é isso. É que é o seguinte, a criança precisa aprender sobre responsabilidade, sobre cuidado, sobre atenção e sobretudo, desenvolver algo chamado atenção plena. Popular mindfulness, né? Capacidade de atenção ao momento presente. Quando a criança está manipulando um instrumento de risco, a gente facilita esse processo, porque a criança precisa estar inteiramente ali focada naquele momento. Então, é muito benéfico para o desenvolvimento da criança a gente confiar nelas. Então, faca para cortar, por exemplo, os meus alunos manipulam cola quente, ferro de passar roupa, com supervisão, né? Furador, viu? Ó, a Gleica falou, eu trabalhava no SESI, lá eles manuseiam de tudo sozinhos, cola quente, estilete, tudo, e vão muito bem. Que a gente precisa confiar nas crianças, né? Confiar na capacidade das crianças. Então, tem essa questão que a criança desenvolve a autonomia, mas também a criança desenvolve a independência e a autonomia para tomar as suas próprias decisões. Isso é treinado também, essa capacidade da criança. Tanto decisão de escolha, ou seja, tem uma aula que está gravada na plataforma, que é a aula sobre potencializar as habilidades. E eu falo disso. É uma aula bem legal, porque eu também falo disso, de como potencializar essas habilidades que eu estou mencionando aqui. A criança, ela tem algumas crianças que têm mais dificuldade de tomar decisão, né? Então, muitas vezes, decisões simples. Eu vou pintar de amarelo ou azul. A criança está treinando essa capacidade, o que vai facilitar que ela consiga tomar uma decisão assertiva em outros momentos. Assertiva não, ou de tomar decisões. E daí tem a questão assertiva também quando a gente pensa sobre a criatividade. Que daí é a capacidade de resolução de problemas. Eu não sei se eu coloquei ela aqui, mas também é algo que a criança desenvolve. Ou seja, quando algo dá errado, quando ela precisa mediar a situação, mediar algo naquele trabalho manual que ela está desenvolvendo, ela precisa pensar em como resolver, né, aquele problema. E a criatividade é sobre isso. É sobre essa capacidade de resolução de problemas também. Treinando isso, por isso que quanto mais as crianças têm acesso a atividades criativas, mais a criança será criativa na vida adulta. Atividades manuais, atividades artísticas, por quê? Ela é treinada, primeiro de tudo, a percepção, a perceber as possibilidades, o que muitas pessoas não são. E quando a gente fala de criatividade, tem alguns pontos aí para essa criatividade acontecer. A percepção é uma delas. A imaginação é muito importante. Ou seja, daí entra a contação de história para ampliar o repertório imaginativo da criança, porque a criatividade ela acontece. Digamos que a criatividade é a materialização da imaginação, também, né? Não só isso, mas também é a materialização da imaginação. Então, a imaginação precisa ser bem fortalecida nessa criança. E tem a questão do repertório, que daí é um outro ponto muito importante, de proporcionar atividades artísticas e criativas, de ampliar o repertório das crianças. Porque a criatividade, ela também não acontece do nada, né? A criatividade, segundo Steve Jobs, é a arte de conectar ideias, ou seja, eu tenho uma ideia que existe aqui na minha cabeça, tenho outra ideia, eu conecto as duas e crio algo novo. Então, por isso que, tanto no nosso trabalho como oficineiras, é muito importante que a gente tenha muito repertório de atividades. Não quer dizer que a gente vai copiar exatamente aquela atividade,
No início acontece de exatamente a gente ver uma atividade e fazer igual, mas com a prática vai ser muito comum vocês criarem, terem ideias, eu vou fazer isso aqui. Eu nunca vi exatamente isso, mas quando vocês examinarem bem, é a junção de duas atividades diferentes que vocês viram, que já estão no repertório de vocês. Hoje, eu pego muitas ideias, construo pastas no Pinterest de atividades legais e isso e aquilo, mas muito vem já do repertório construído, da prática, né? Então, a criatividade, ela precisa de repertório. Não só de repertório de possibilidades, que é isso que eu estou falando agora, né? Fazer um robô com uma caixa, ou fazer uma tartaruga com uma caixa. Aí tem uma possibilidade. E daí eu estou ampliando meu repertório disso, nessa parte. Mas também o repertório de materiais, de recursos e materiais. Quer ver um ponto muito legal que amplia a percepção das crianças e o repertório delas criativo? Usar materiais inusitados. Usar materiais que supostamente não seriam materiais convencionais para fazer arte, mas a gente cria com a criança algo a partir daquele material. Então, a gente está ampliando o repertório criativo de uma criança. Uma pessoa com a criatividade treinada, né? Já que a gente está falando disso, que criatividade é treino, é uma criança aberta a possibilidades, a pensar fora da caixa. Ou seja, uma vez que na infância tu faça uma atividade utilizando um exemplo bem simples, uma caixa de papelão para transformar em outra coisa, uma caixa de papelão nunca mais vai ser só uma caixa de papelão. Entenderam? Isso se aplica a tudo. Um grampo de roupa nunca mais vai ser só um grampo de roupa. Então, é essa percepção das possibilidades diante de tudo à nossa volta que podem se tornar novas coisas. E a criatividade é sobre isso também. E eu vejo muito, né, essa capacidade de resolver problemas, essa inventividade, e essa palavra também, essa inventividade, hoje no meu cotidiano, por ter treinado. Não é porque a criatividade é algo, um dom. Não, a criatividade é uma habilidade que pode ser treinada e a gente está desenvolvendo isso também. Então, esqueçam isso, né? Tem algumas pessoas que chegam até mim, Lu, eu quero trabalhar com isso, mas eu não sou nada criativa. Eu não sou nada, eu não tenho ideias. É só uma questão de tempo. É só treinar essa habilidade, ampliar o repertório, treinar essa questão da percepção. De olhar para um material e perceber que ele não é só isso aqui, ele pode se tornar outras coisas. Quando não temos ou quando a criança não tem tantos recursos à disposição, gera-se aí uma necessidade. Isso também desperta a criatividade. Perfeitamente, Camila. Perfeita observação, inclusive dos malefícios da superestimulação, não só de eletrônicos, mas de brinquedos. E isso, e daí uma das riquezas que eu vivencio na escola, na pedagogia Waldorf, é exatamente isso, a simplicidade, para dar espaço para a imaginação da criança. Quanto mais pronto for aquele brinquedo que tu entrega para a criança, menor vai ser a capacidade imaginativa dela. E menos proveito ela vai fazer daquele brinquedo nesse sentido de desenvolvimento. Então, um outro erro muito comum é pensar que quanto mais tecnológico for aquele brinquedo ou quanto mais real for aquele brinquedo, melhor para a criança. É justamente o contrário. Quanto mais robusto, quanto mais simples for aquele brinquedo, melhor para o desenvolvimento da criança. Ponto. Simples assim. Quanto menos recursos é criar as crianças, potencializando o que elas têm dentro delas e não saturando elas com acúmulos
de coisas externas. E daí olha a importância do nosso trabalho também. E esse é um outro ponto que eu falei bastante lá no meu Instagram já, no Arte com a Lube, sobre a quantidade de brinquedo que as crianças têm, sobre enriquecer a infância das crianças. O que as pessoas acham que é enriquecer a infância? Casa da Barbie, carro da Barbie, pistas milionárias da Hot Wheels, todas as pistas para as crianças brincar. E o que verdadeiramente é enriquecer a infância? Experiência. É experiência. É a experiência que a criança tem é que vai enriquecer a infância. Quanto mais experiências essa criança viver, experimentar, vivenciar, mais rica será a infância dela. E não tem nada a ver com brinquedos, com quantidade de brinquedos. Então eu batia muito nessa tecla assim que hoje o meu trabalho é enriquecer a infância das crianças. E olha o que é agregar o valor ao nosso trabalho. Eu estou falando aqui de muitos benefícios, né, da constância e da frequência de atividades manuais. Mas é sobre enriquecer a infância das crianças, proporcionando experiências, certo? Documentário no Território do Brincar Imperdível. Gente, é maravilhoso esse documentário. Inclusive, fala muito sobre isso, né? Sobre o brincar na natureza. É sobre isso também. E essa questão da simplicidade. Por que a natureza é o lugar perfeito para o desenvolvimento da criança? E, na verdade, é muito simples. É muito simples. Deus não ia fazer nada complexo assim, né? Ah, para a criança se desenvolver com saúde precisa ter 1000 coisas. Jamais. Ele entregou tudo prontinho, o que a criança precisa para se desenvolver, e a gente vai lá e vai para outro caminho. Olha só, né? E daí, com o que a gente. Qual é o impacto disso? Tudo isso que eu estava falando, né? Também na aula. O que mais, queridas? A arte amplia o repertório da criança, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, ampliando as possibilidades de interação e comunicação. Daí essas atividades, né? Poderia até colocar aqui as atividades também que a gente proporciona para a criança. Desenvolvimento da linguagem, a interação e a comunicação com a criança. Construção da identidade da autoimagem. Aqui eu até coloquei aquela frase também que eu adoro: crianças que fazem arte são mais felizes. Por quê? Por quê? Primeiro, crianças estão em ação, estão em movimento, estão inventando, estão criando. Isso é gratificante para a criança. E tem um outro ponto sobre as atividades manuais que é bem importante, que é o seguinte: o brincar já é isso. O brincar é o desenvolvimento da imaginativo, treinar os papéis sociais, tudo que a gente sabe, né, que faz parte da potência do brincar. Só que quando a criança cria algo com as mãos, ela materializa algo. Ou seja, isso é ainda mais potente. Não que realizar uma atividade manual seja mais potente que a brincadeira. As duas coisas são importantes, tá? Importantíssimas. Só que quando nós estamos falando da inventividade, da criatividade, dessa questão da realização, tu materializar algo tem um significado muito potente para a criança. Ou seja, em muitos momentos a criança está brincando e aquela ideia que a criança tem durante a brincadeira, aquilo que a criança deseja, ela não está materializada em algo. A criança está sentindo, a criança está se beneficiando, a criança está se desenvolvendo. Agora, quando a criança cria algo que ela vê o resultado daquilo que ela criou, tem um outro impacto para ela. E um impacto muito positivo, que diz respeito a isso, a essa capacidade criativa, ou seja, eu sou capaz de criar algo com as minhas mãos. Essa realização ela acontece de forma inconsciente também,
como inconsciente, como consciente. Ou seja, ela está criando algo, ela está em contato com essa capacidade criativa e inventiva, e tu não precisa falar nada, a criança não precisa se dar conta de nada. Ela simplesmente está em contato com a sua potência criativa e ok, isso por si só já está fazendo já está causando um impacto positivo no desenvolvimento da criança. Agora, quando, aliás, acontece de a criança perceber isso. Gente, foi eu que fiz. E acontece muito. Sabe quando a criança fica muito feliz com algo que ela faz? Sabe, eu sou capaz, fui eu que fiz, eu consegui fazer isso. E em alguns momentos eu estou ensinando o meu aluninho a desenhar, eu já conversei com você sobre isso, né? Alguns desenhos que a gente está desenvolvendo. Eu percebo que quando ele termina o desenho, que ele vê assim que ele conseguiu, sabe aquela questão de nem acreditar? Nossa, eu estou fazendo isso. E a mãe dele me relatou que percebeu o quanto que ele está mais autoconfiante em todas as outras coisas. Ele está desenhando e está criando. E o impacto disso em outras coisas que ele nunca queria fazer porque tinha medo, sabe? Ah, eu não vou conseguir, eu não isso ou aquilo. Agora ele está se colocando muito melhor no mundo. E é exatamente sobre isso, né? Sobre essa construção da identidade e da autoimagem da criança, tá? O desenvolvimento da criatividade, eu já falei bastante sobre isso, né? As habilidades são desenvolvidas a partir de conexões neuronais repetidas, ou seja, quanto mais a criança desenvolver atividades criativas na infância, mais ela estará moldando o seu cérebro para agir criativamente. E daí tem, da mesma forma que eu trouxe uma explicação um pouco mais sutil sobre o uso excessivo de eletrônicos, tem também essa parte que é muito mais sutil do contato constante, frequente das crianças com essas atividades manuais e artísticas, que é o desenvolvimento da sensibilidade, da intuição, vou colocar aqui, da percepção, não só a percepção tátil, tá? Mas a percepção em todos os aspectos. A criança desenvolve essa percepção, a sutileza, sabe, tudo que eu falei que adormece com o uso excessivo de eletrônicos, a arte desperta. A beleza, e daí a música também, a natureza, o contato abundante com a natureza, contato com a boa música. Quando a gente coloca uma música numa oficina, uma música instrumental, o que a gente está trabalhando aí? O que a gente está despertando de forma inconsciente mesmo? Essa sensibilidade, a intuição, essa sutileza. Quando a gente proporciona para a criança uma experiência estética harmoniosa, bela, a gente também está trabalhando essa questão da beleza, da harmonia, que precisa ser trabalhada, né? Muito diferente de quando a criança tem acesso a um desenho animado agressivo, agitado, como eu falei anteriormente, ou até mesmo quando a criança está, enfim, né, consumindo conteúdos assim que não são apropriados para o desenvolvimento infantil. Certo? Tem outros pontos. Tem um outro ponto, na verdade, que eu lembrei só agora, que é uma pesquisa sobre os benefícios da prática manual e criativa na infância, que é uma pesquisa do Instituto. Não, IoT não. IoT. Eu vou compartilhar ela com vocês, que é uma das poucas pesquisas que tem, porque o que acontece? Tem muita. É comprovado, né, muitos desses benefícios, mas não existe existe pouca pesquisa a longo prazo. E as pesquisas que têm a longo prazo diz que é essa que eu gostaria de compartilhar com vocês,
que é sobre crianças que são incentivadas na infância a atividades artísticas e manuais têm chances aumentadas de ser mais bem-sucedidas na vida adulta. Então, tem uma pesquisa que fala sobre isso, sobre inclusive de sair mais cedo da casa dos pais, crianças que não têm contato com arte acabam ficando mais dependentes de adultos. Tem um outro ponto muito importante também da gente ressaltar, e daí, claro, que a gente está falando do quê? A gente está falando de olha quanta coisa que a gente está falando. É claro que vai ter um impacto na vida adulta, né? E tem um outro ponto também legal, que é a seguinte: a importância da criatividade hoje. Hoje já é uma das habilidades mais. Uma das habilidades que as empresas querem, né, nos seus colaboradores, não só a criatividade, mas até a questão da inteligência, né, emocional. E, e a perspectiva é que seja cada vez mais, né, a criatividade mais valorizada do que outras questões, inclusive até de saber falar uma segunda língua ou uma terceira língua, enfim. Então, a importância da criatividade para o mercado de trabalho, né, para essa questão de a criança, pensando numa perspectiva futura, né, num adulto. Como que uma mãe deseja que a sua criança seja no futuro? Um adulto no futuro. Um adulto que saiba lidar bem com a resolução de problemas, que saiba, que tenha autonomia para tomar decisões. Olha quanto que é valioso tudo isso, né? Então é sobre isso também. E aí? Esqueci de algo? Com certeza deve ter esquecido, né? De falar sobre a prática de atividades manuais na infância. Além de, tem alguns pontos que eu não falei, que eu não mencionei, que é a questão de reduzir a ansiedade, aumentar o bem-estar. Existe um estudo sobre essa questão de movimentos repetidos, né? E daí tem um estudo até mais voltado para tricô, crochê, mas se aplica também a atividades manuais que é semelhante à meditação, a tu entrar num estado meditativo. Então, tu vai repetindo aquele movimento, e é por isso que se torna tão terapêutico para muitas pessoas fazer trabalho manual. Então, as crianças estão se nutrindo, né? Então, é bem importante também essa parte. Certo, queridas? A Regina, Lubi, suas aulas são tão completas, aprendendo tanto. Grata. Grata pelo comentário. Se não restam dúvidas, é isso aí que eu tinha que passar para vocês. Visto isso, queridas, vocês conseguem entender ainda mais o valor do nosso trabalho? Depois dessa aula, que eu falei lá no início da aula, né? Que era um dos objetivos, era esse, a gente saber e ter consciência ainda mais do valor do nosso trabalho hoje. Que é justamente. E um ponto, pode falar, Camila. Bom, primeiro, obrigada por mais uma aula aí, né? Muito rica. E estou, em total acordo com tudo, né? Sou muito a favor, né, de todos os pontos. Mas o que eu ia dizer também é que agora fica o nosso desafio em desenvolver essa capacidade, essa habilidade de expressar isso, né? Demonstrar isso para o nosso público, né? Como que a gente
agora vai colocando isso, né? Ou através dos nossos diálogos, ou através dos nossos conteúdos né, nas nossas redes e tudo mais, mas fica aí essa bandeira agora, né? Que a gente tem para levar e trazer essa consciência, Sim, que muitas famílias ainda não despertaram, né? Ainda não tem. não. E tem até um ponto assim, que a gente precisa levantar essa bandeira, porque se faz sentido também, né, para cada uma, porque para mim fez muito sentido, eu já falei no nosso último encontro que eu levantei essa bandeira porque fez parte da minha realidade, ou seja, eu escolhi privar minha filha, né, do acesso excessivo de eletrônicos, mas tem que ter também um ponto assim para a gente não trazer esse radicalismo para não afastar as pessoas, sabe? Porque assim, hoje é uma realidade as crianças na tecnologia. Então, assim, eu em alguns momentos assim, eu tive que ter um cuidado para não transparecer esse radicalismo ou essa parte de desconsiderar a realidade das pessoas, sabe? Porque é uma realidade difícil a maioria das famílias de conseguir reverter ou mudar isso. Então a gente precisa saber falar dos benefícios do nosso trabalho, mostrar que esse é um problema para quem ainda não sabe e falar também dos benefícios, né? Ó, a gente tem um problema aqui, mas em contrapartida tem uma solução. E é, sabe que tem um ponto bem importante que é o que eu ia compartilhar com vocês, que é o seguinte: eu vejo na prática quando eu começo as atividades manuais com as crianças e depois de um tempo, a evolução dos meus alunos. Então, sabe, tudo isso que eu falei para vocês é algo que eu consigo ver na prática a evolução delas. Inclusive a questão dos eletrônicos, porque muito quando eu chego na casa das crianças, aliás, acontece muitas vezes de eu chegar na casa das crianças e elas não terem dificuldade de criar, dificuldade de imaginar, dificuldade de se concentrar. E com o passar do tempo, não que ela deixou de assistir a televisão, não, mas em contrapartida, essa criança está assistindo ali as telas numa quantidade ok, só que em contrapartida ela também está alimentando, entende? Esse outro lado que para que não fique tão prejudicado. Então eu sinto isso. Eu sinto esse equilíbrio, digamos assim, sinto nos meus alunos também, porque é como se algumas coisas não adormecessem, porque a gente está ali toda semana trabalhando. A criatividade, a imaginação, a autonomia, essa capacidade, essa coisa de parar, de se concentrar, que isso é extremamente benéfico, né? E necessário, eu já falei, estou sempre repetindo isso. A capacidade de concentração é muito importante. Se eu não ressaltei isso nos benefícios, ressalto agora. A capacidade de concentração é muito importante para o aprendizado futuro. Então, a criança parar para fazer um trabalho manual hoje, com 3, 4 anos, essa prática constante vai fazer com que ela pare para receber um conteúdo mais complexo, mais elaborado nos anos seguintes escolares. Então, assim, tá tudo relacionado. Então, é falar disso assim dessa forma, mas a gente pode também falar um pouco mais sobre isso no nosso encontro da próxima semana, quando a gente entrar na parte de posicionamento, né? Porque ajustar o nosso posicionamento para trazer mais informações sobre isso. Lube, está de parabéns, você consegue de alguma maneira aproximar a teoria da prática. Estou fazendo a pós em psicomotricidade e a aula de hoje me mostrou tanto que você consegue aproximar a teoria e a prática. Vou começar a me atualizar com todo o material, vou começar a me perspectiva. Boa, grata, Bruna, pela contribuição. A Regina, gostaria de fazer uma aula de mandalas. Aproveitando o contato por aqui, gostaria de saber se alguém me indica uma história sobre as mandalas. Não seriam livros para pintar mandalas já determinadas? Sim, sim. Eu amo mandalas, adoro. Eu trabalho muito mandala com as crianças, mas nunca trabalhei nenhuma história específica.
assim, de que, eu trouxe essa história mas eu vou pensar, assim, se me vem algo. Mas eu adoro trabalhar mandalas com as crianças. Tem algumas pinturas de mandalas que eu tenho, que eu já trabalhei com as crianças, assim, de pedir para cada uma escolher uma, ver com o que mais se identifica e falar, né? Um joguinho assim eu já fiz com os meus aluninhos uma vez. Ou que cada palavra transmite um sentimento, e daí a criança vai lá, escolhe aquela mandala, e daí ela vê e tá ligado com um sentimento. Eu já fiz essa brincadeira com os meus alunos. Essa brincadeira não, essa dinâmica. Mas nunca uma história específica para trabalhar. Mas se alguém tiver Eu, ideia. eu acho que, não sei se é isso, mas talvez o que ela esteja em busca, assim, de como contextualizar, né? Quando a gente traz a mandala para a criança, né? Por exemplo, por que mandala? O que é mandala, né? Nesse sentido, seria, né? Sim, foi nesse sentido mesmo que eu entendi de ter uma história. Daí eu não conheço nenhuma história assim, a história das mandalas sim, mas eu digo para contar para criança. Isso que eu quis dizer, assim, que eu não conheço. Mas algum livro, né? Mas o que eu falo para os meus alunos, eu falo um pouco da mandala, o que é uma mandala. Eu, hoje, quase todos os meus alunos já sabem o que que é, mas tem aquela primeira vez que tu vai falar o que que é uma mandala. E é bem engraçado porque alguns, com os menores, eles não conseguem pronunciar muito bem. Então, nas primeiras vezes, a mãe chega, o que que tu fez hoje? Uma... Tipo, não sabe, não lembro o nome. Mas aí eu explico que são desenhos circulares de forma repetidas. Daí até dá para mostrar algumas imagens, né? Algumas fotos de mandalas e eles gostam bastante, acham bonito, né? Todos os meus alunos gostam assim de pintar mandalas, de fazer esses desenhos circulares com desenhos repetidos. Seria isso, assim, né? É bacana também trazer alguns exemplos da natureza, né? Por exemplo, onde as mandalas estão presentes, né? Nas flores, nas frutas, o nosso próprio olho, né? Se for ver bem, uma mandala, né? São algumas ideias, assim, também legais de trazer, né? Bem legal. Certo, queridas? Então, boa noite para vocês. Grata por ficarem até agora. E nos vemos no próximo encontro, que é na próxima quinta-feira, certo? Até mais, então.